Irmãos, hoje a nossa programação está bem extensa e que legal. As crianças vão participar daqui a pouco. Eu quero trazer uma mensagem breve. E Deus colocou no meu coração de nós falarmos um pouquinho sobre a Páscoa e a ressurreição, a tipificação da Páscoa lá no Antigo Testamento, o que significava, por que aconteceu, porque nada na Bíblia é sem sentido, né? Nada, absolutamente nada na Bíblia é sem sentido. E o Antigo Testamento, a gente tem aprendido isso, né? Os irmãos já ouviram, já aprenderam, ele aponta para um cenário do Novo Testamento, né? Aponta para Jesus. Jesus não apareceu no meio do caminho, porque as coisas deram errado, Deus coçou a cabeça e disse, então agora não tem mais ninguém, eu vou usar meu filho mesmo, não tem outro jeito. Não, absolutamente não foi assim. Desde o início já estava programado por Deus, pela sua presciência. Ele já sabia tudo o que iria acontecer. E eu, irmãos, por tempos tenho às vezes soltado aqui algumas palavras assim rápidas, alguns teasers, como diz, né? Olha, isso aí, cuidado, está equivocado. E alguns irmãos, às vezes, até recebem de uma forma equivocada aquilo que eu falo. O pastor é contra a Páscoa. Não, ai de nós se não tivesse sido lá do início, tudo começado. Nós apenas queremos colocar os pingos nos is, ou seja, vamos alocar as coisas de forma que nós entendamos e não desqualifiquemos a morte e a ressurreição de Jesus. É só isso que nós precisamos aprender. Então, abra sua Bíblia, primeiramente, em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos nesse capítulo 12. Depois, mais ao final, indicarei outro texto para os irmãos, para a gente fazer o link do Antigo com o Novo Testamento, amém? Graças a Deus. Diz assim, irmãos, repito, hoje eu estou pregando, lendo a Bíblia King James, que é uma Bíblia com uma tradução, dependendo do que a gente precisa, ela é mais apropriada, mais ao pé da letra. A outra, atualizada, revista, é a que a gente usa, é o que está no quadro, mas não é que uma é melhor que a outra. Para determinados assuntos, a gente usa uns termos que a gente precisa que tenha aqui. Disse Deus a Moisés, aqui essa Bíblia, ela chama, disse Iavé a Moisés, porque é original, eles chamam, e Arão na terra do Egito. Então, Deus disse a Moisés e Arão na terra do Egito, e este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde, e tomarão um pouco do sangue, tomarão no sentido não de beber, pegarão um pouco do sangue, passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, ou pães asmos, não fermentados, e ervas amargas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão, comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Amém? Deus querido, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Nós queremos entender, Senhor, o que
Tu preparaste para nós lá muitos anos atrás, lá no meio daquele povo que estava cativo, lá no Egito. E o Senhor já tinha um propósito para nós hoje aqui e para aqueles que creem na Tua palavra. Fala-nos, Senhor, não nos deixe confundidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa narrativa que eu fiz agora, ele fala da preparação nesse momento. Logo a seguir, os irmãos, olhando na Bíblia, vão ver que vai se dar a morte dos primogênitos, a última praga. Só relembrando, Deus enviou Moisés estava lá no Egito, ia retirar o povo dele, povo de Deus, que estava escravizado no Egito há mais de 400 anos, e por promessa, então, Deus iria levar esse povo para a terra prometida. A primeira comparação, que nós estamos num mundo que representa o Egito, o mundo. Satanás representa a figura de Faraó, o Faraó representa a figura de Satanás. Isso é teológico, porque é o opressor, e Deus então manda Jesus para nos resgatar. Todo aquele que aceitar a Jesus e aceitar o que Ele fala, e aceitar principalmente a cruz de Cristo, não só aceitar Jesus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, porque Ele é bonzinho, mas aceitar a cruz, morrer com Ele, para ressuscitar com Ele. Então todo esse estará livre da maldição imposta pelo mundo e da condenação do mundo sobre a nossa vida. Quantos entenderam isso? Então Deus, no último dia, no momento de preparar o povo para sair, Ele faz algumas observações. No versículo 5, e eu quero ser bem mais comparativo nesta manhã, no versículo 5, Ele pede um cordeiro macho, Ele pede um cordeiro sem defeito, e Ele pede um cordeiro de 1 ano. A primeira tipificação aí, porque, como eu disse, o Antigo Testamento está preparando para a vinda de Jesus, que o único que podia tirar o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes, todo o pecado era apresentado a Deus por um sacerdote no Antigo Testamento, e o sangue do animal era jogado ali sobre o altar, e você punha a mão assim sobre o animal, o sacerdote fazia isso, e todos os seus pecados, os pecados daqueles que ele estava representando, vinham para o animal. Ele cobria, mas não tirava. O único que tira o pecado do mundo é Jesus. Então Jesus tinha que ser um cordeiro macho, porque ele ia tipificar o cordeiro de Deus em Jesus. Então Jesus não é fêmea, Jesus é macho. Sem culpa ou pecado, Jesus não tinha, a Bíblia diz que não se achou nele nenhum tipo de culpa ou pecado. O único que era capaz de fazer esse papel era Jesus, sem nenhuma culpa, nenhum pecado. Amém? Até aí? Então, por isso, o cordeiro tinha que ser um cordeiro sem mácula, sem machucado, perna quebrada, ferida na orelha, mosca, nada. Ele tinha que ser limpinho, pronto. Cordeiro de 1 ano. Jesus não tinha 1 ano, mas aqui mostra a tenra idade, e mostra que Jesus seria e foi oferecido na flor da sua maturidade. Ele não morreu na sua velhice, ele não fez tudo o que tinha que fazer e depois morreu. Aliás, ele fez tudo o que tinha que fazer segundo o propósito de Deus, mas ele morreu cedo. Para uma pessoa daquela idade não era natural morrer assim, preparado dessa forma para morrer. No versículo 10, há uma outra comparação. Não comereis dele nada cru, nem cozido. Só um minutinho. Não deixareis sobrar, não, é o versículo lá. Não deixareis, é o 10, eu estava lendo o 9. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Isso é uma tipificação, amados, de que nós, ao aceitarmos a Jesus, não devemos aceitá-lo aos poucos. Nossa transformação é aos poucos, até porque nós não conseguimos ser transformados de uma vez só, não por falta de Deus ou de Jesus, mas porque nós não aguentamos dormir de um jeito, acordar de outro, completamente preparado. Então, nós devemos aceitar
tudo o que é de Cristo, ou então nós teremos nada de Cristo. Ou você aceita tudo que é de Cristo, ou não aceita nada. Então não basta aceitar como muitas pessoas. Pode perguntar, você tem? Não, eu tenho Jesus. Tem Jesus. Como é que ele tem Jesus? Ele tem Jesus como um símbolo de bondade. As pessoas dizem, Jesus era bom, era um homem bom que passou pela terra, era um profeta, ele deu bons exemplos, nós devíamos seguir os bons exemplos de Jesus. Nós gostamos de Jesus e seguimos Jesus pelos seus milagres. Muitos seguiram Jesus pelos seus milagres, só queriam ver milagres. E algumas vezes ele citou isso e citou isso também. Nós temos que aceitar a cruz. Não basta gostar de Jesus. Eu asseguro, eu afianço que ninguém irá ao céu se não for através da cruz. Não que você tenha que morrer numa cruz, irmão. Por isso que Jesus disse que nós temos que tomar a nossa cruz, e a nossa cruz não é literalmente morrer na cruz, mas é participar de tudo que Jesus participou, negar-nos a nós mesmos, e aí está uma das maiores dificuldades do ser humano, é se negar a si mesmo. Porque às vezes nós queremos Jesus, mas queremos fazer tudo o que queremos e tudo o que gostamos. E quando Jesus começa a dirigir a nossa vida, ou querer dirigir a nossa vida, nós não aceitamos, nós burlamos isso aí de alguma forma, saímos. No versículo 11 diz, ao comer estai prontos para partir, cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão, comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Este versículo 11, amados, ele está baseado nas observações que a Bíblia diz que nós devemos viver como se hoje fosse o último dia. Nós devemos estar prontos, preparados a todo instante, a qualquer momento a trombeta vai soar. Em 1 Tessalonicenses 4, 13, se puder botar 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e depois Mateus 24, 44, diz exatamente isso. Então, veja lá, 1 Tessalonicenses 4, 13, 18. Primeiro Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, no soar da trombeta, nós não sabemos quando será soada essa trombeta. Ninguém sabe o dia, então nós temos que estar preparados. A Bíblia, em outros pontos, chama atenção para isso. Mateus 24, 44 diz, por isso ficai também vós apercebidos, porque na hora, né, em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Na hora que não cuidais. O que é a hora que não cuidais? Na hora que você não estiver percebendo. Então, essa passagem já chamava a atenção que o povo tinha que estar preparado e com o cajado na mão, estavam com os lombos cingidos e preparados, e ele ia fazer e ele ia dar ordem, é agora, e não podia ficar para trás. No versículo 43 em diante, Deus vai estabelecer as leis para celebrar a Páscoa. Então, essa primeira passagem que nós vimos, ele coloca algumas observações que têm a ver com a saída do povo do Egito. Na noite em que morrem os primogênitos, né? Então Deus estabelece uma lei. Agora, no versículo 43, ele estabelece essa lei chamada as leis para celebrar a Páscoa.
Estamos ainda no Antigo Testamento, estamos falando da Páscoa de Deus. Então Yahvé, ou Deus, ordenou a Moisés e Arão: eis as leis para o sacrifício de Pessar, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Daqui a pouco vamos falar sobre o Pessar. Entretanto, o escravo comprado, depois de circuncidado, terá o direito de comê-la também. Deixa eu, ao invés de ler todos e depois voltar, eu vou fazer para ganhar tempo. Versículo 43 diz: nenhum estrangeiro poderá comê-la, comer dela. Deus estava preparando um livramento para os judeus, e ele pediu que passasse o sangue, nós vamos ver isso, passar o sangue nos umbrais da porta, na verga da porta, já lemos lá no primeiro versículo, e ele diz assim: esses que estão aqui são os servos e os filhos de Deus, são os judeus, aqueles a quem eu vou proteger. O anjo da morte, aquele emissário que eu vou enviar, passará por cima, por isso chama Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima, não é passar por cima atropelando, porque você falar, o caminhão passará por cima de mim, ele vai me matar, mas o avião passou por cima de mim, ele passou sobre mim. Quantos entenderam isso, amém? Então, a Páscoa é passar por cima, ou seja, pular isso, saltar, e como se não visse. Ele viu, mas é como se não visse. Esses aqui, não, eu vou matar, a morte cairá sobre aqueles cujo sangue do cordeiro não estiver na porta. E esse cordeiro, já foi explicado ali, tinha que ser esse cordeiro. No dia 10 do mês, do início do Habib dele lá, o Habib dele, o abril, e até o dia 14, 4 dias o cordeiro ficava. A mesma coisa vai acontecer com Jesus. Jesus é apresentado e reconhecido como o rei, como o cordeiro, no dia 10, ou seja, no domingo, e na quarta para quinta, na quinta para sexta, 4 dias depois ele é crucificado. Mas vamos voltar aqui. Então, aqui diz assim: nenhum estranho comerá dela. Se é para lembrar a libertação que Deus deu àquele povo é que tinha que participar da Páscoa, ou da comida, do cordeiro, comer como ele estava mandando. E fazendo o link, que muita gente às vezes não entende, e nós não temos como impedir que as pessoas que não entendam, eu vou participar da ceia, não, porque a ceia é um momento de comunhão, de amor, todos podem participar da ceia, não, somente aquele que é convertido a Jesus, é que passou pela cruz de Cristo, é que o aceita como Senhor. Nenhum estrangeiro, o estrangeiro aqui significa aquele que não foi ainda comprado e que não pertence à família de Deus. Quando vocês entendem isso? No versículo 44 diz assim: entretanto, o escravo comprado, depois de circuncidado, terá o direito de comê-la também. Todo servo comprado pode participar. A circuncisão era o marco do judeu. A cruz de Cristo substitui isto. Os irmãos vão ler algumas passagens do Novo Testamento, Paulo, por exemplo, brigando com Pedro, porque Pedro queria que todo mundo voltasse a circuncidar e trazer os rudimentos da antiga lei, né? E ele disse: não tem isso, não é assim, os gentios também terão que participar, agora todo mundo vai virar judeu? É uma forma, inclusive, de colocar todos dentro da mesma base e igualar a todos, porque as mulheres não podiam ser circuncidadas. E na cruz de Cristo, ele alcança todos, homens e mulheres. No versículo 45 ele diz: o residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Então diz, o estrangeiro assalariado, o regulamento da circuncisão formava o grande termo entre Israel de Deus e o restante de todas as nações da terra. Então, se você queria saber se um cara era judeu, era só observar se ele era circuncidado. Esse era o termo entre todas as nações fora de Israel. Esse era o termo. E a cruz de Cristo forma o termo entre a igreja e o mundo.
Não há outra diferença. Não há nada que substitua a cruz de Cristo. O que às vezes nós pregamos aqui é que as pessoas querem substituir a cruz de Cristo por favores, por influências, e nada substitui. O versículo 46, há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis osso algum. Primeiro, não comer fora de casa. Nenhum se salva fora da família de Deus. A casa, no Novo Testamento, é Cristo. A casa é Cristo. Há uma passagem em Ageu 2,9, que as pessoas confundem como obras de mão de homens. Ele diz assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Essa segunda casa é a presença de Jesus, lá no milênio, no templo que será erguido. Então, Jesus é a própria casa, Jesus é a presença. Então, ninguém pode ser salvo fora dessa casa, ou seja, você não pode criar um artifício para ser salvo fora de tudo aquilo que está proposto segundo os propósitos do próprio Deus, através de Jesus. Versículo 46 diz assim, versículo 48 diz assim: se algum imigrante estrangeiro habita contigo e quiser celebrar o Pessach, a Páscoa, para Yahvé, terá de circuncidar todos os de sexo masculino de sua família, então poderá participar. Então, se algum estrangeiro quiser, se alguém entre nós quiser participar da Santa Ceia, ele precisa aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, que quem não faz isso não sabe discernir o corpo de Cristo, e ele traz condenação para a sua vida. E aqui não estou falando que a pessoa que tomar a Santa Ceia erradamente, ele vai para o inferno. Não é isso que a Bíblia ensina. Não tem a ver com a salvação de alma, mas tem a ver com as consequências que ele passará aqui na terra, com as coisas, com as maldições que você, com as condenações e as coisas que você vai trazer sobre a sua vida por desobedecer aquilo que Deus está ordenando. Quantos entenderam isso, amém? Agora vamos fazer o link para concluir. Vamos para Lucas 22, versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Diz assim: aqui nós vamos ver Jesus como sendo preparado o Cordeiro da Páscoa. Jesus veio cumprir a lei. O que é cumprir a lei? Ele veio estar estabelecido dentro dos parâmetros que Deus preparou. Então, havia necessidade de se encerrar uma coisa que começou. E o que Deus preparou através de Jesus é que nele fossem encerradas todas as figuras que o Antigo Testamento apontava, porque ele já estava ali. Então diz o versículo 7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal ou pascual, é a mesma coisa. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa para que ceiemos juntos. Jesus aqui está falando da Páscoa, ele não está falando da Santa Ceia. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade encontrareis um homem carregando um pote de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E alguns podem perguntar: meu Deus do céu, eu vou ver um monte de gente carregando um pote de água. Só as mulheres, era comum as mulheres carregar o pote de água. Então era muito fácil, quando você visse um homem com um pote de água. Tudo de Jesus era assim, tudo tinha uma regrinha, ele era cheio de detalhes interessantes. Deus também era, não é? Então acharam um homem. E comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspede? Ele já sabia onde era a casa, mas aponta: onde é o salão de hóspede no qual poderei cear a Páscoa com meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala, no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo, tudo encontraram, conforme Jesus lhes havia predito, e prepararam a Páscoa. Irmãos, essa é a Páscoa. Jesus é o Cordeiro preparado por Deus. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele estava se preparando, que ele ia morrer para fechar tudo aquilo que os judeus tinham sido orientados a fazer. Ele disse: vocês vão fazer isso toda a vida. E se seus filhos perguntarem, vocês vão dizer: isso é porque Deus ordenou que nós fizéssemos para celebrar a saída da escravidão. Quando eles perguntarem: e essas ervas amargas? Isso aí representa os dias amargos que nós passamos na escravidão. Está na Bíblia. Então, e o cordeiro? Ele não podia falar: esse cordeiro é Jesus. Vai aparecer um homem chamado Jesus. E por isso que algumas figuras iam permanecendo até que eles entendessem. Eles antes viam de uma forma, agora eles estão vendo claramente. E aí, eles celebram a Páscoa. E no versículo 14 diz: quando chegou o momento da Páscoa, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Por que ele tenha desejado? Porque já estava no coração dele, que Deus tinha plantado. Ele disse: só você é que vai fechar a tampa lá da caixa, você é que vai encerrar. E ele estava ansioso por encerrar aquilo que Deus tinha preparado há 1500 anos atrás, aproximadamente. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou, tomou do cálice, tomai do cálice, disse ele, partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aqui é a Páscoa. Estão com certeza comendo o cordeiro, o cabrito, e tem aqui o fruto da videira. Agora ele vai instituir a ceia do Senhor. E tomando um pão, agora ele substitui o cordeiro pelo pão, e tomando um pão, porque ele era o cordeiro. Amém, amados? A partir dali ele está dizendo: ninguém mais precisa matar nenhum cordeiro em casa. Acabou isso. Mas tem uma coisa que vocês vão fazer, até que eu volte, é isso aqui. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Isto é o corpo do cordeiro, que foi oferecido pelo pecador lá no Antigo Testamento. O cordeiro lá do Antigo Testamento foi oferecido em favor dos pecadores, para que os pecados dos pecadores fossem sobre o cordeiro, aquele cordeiro animal. Mas agora, todos os pecados de vocês virão sobre mim, e eu vou dizer: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É quando o pecado de todo o povo foi sobre ele consumado, que eu li no Salmo 22 aqui. Amém, amados? Olha que lindo, né? Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa nova aliança. Não tem aquela aliança antiga, agora é uma nova. No meu sangue derramado em vosso benefício. Eis, contudo, que a mão daquele que vai me trair. Então ele vai falar sobre Judas, etc, etc. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 11, estou concluindo. 1 Coríntios, que é a passagem que normalmente lemos no momento da ceia. A partir do versículo 23 diz: pois eu recebi do Senhor, apóstolo Paulo falando, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazia isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, amados, na Santa Ceia, nós estamos lembrando a confirmação e a consumação da Páscoa e o nascimento de uma esperança que será, qual é essa esperança? As bodas do Cordeiro, irmão, a ceia, já nós vamos cear com ele.
Então, até que isso não aconteça, nós estamos ceando aqui. E todas as vezes que nós vamos cear, quando pegamos o pão, diz assim, eu estou entendendo o que é isso aqui. Isso aqui está substituindo o corpo do animal, o cordeiro. Porque isso aqui, Jesus disse que é o corpo dele. Como a gente não podia dar dentada no corpo dele, então ele deu o pão, porque ele é o pão da vida. O que é isso aqui? Isso é o cálice. Isso representa o sangue. O que é o sangue? O sangue, ele começou lá no Antigo Testamento. Passaram nos umbrais da porta. Por que nas portas, irmãos? Porque representa a cruz, madeira. Podia pôr no chão, o anjo vivia no chão. Mas no alto, para mostrar que Jesus seria erguido também numa haste de madeira. Esse é o sangue. Então, peraí, aquele sangue lá foi para quê? Foi para o anjo passar por cima e não matar. E para que este sangue? É para que Satanás não nos mate, nos dando a segunda morte. Nós não teremos morte eterna. Quantos entenderam isso? Amém. Pergunte a uma criança de 3 anos se ele entendeu o que eu falei. Por isso ele não pode participar da ceia. Pergunte a uma pessoa que nunca foi crente, está visitando, se ele pode participar. Não deve. Por quê? Porque ele não passou pela cruz, ele não aceitou Jesus ainda, ele não disse com a sua boca. Se você confessar com a sua boca que que Jesus é o seu Senhor, com a sua boca confessa, com o coração se confirma. Você pode falar com a boca, mas você tem que confirmar com o coração. O que é confirmar com o coração? Com atitudes. Quantos entenderam isso? Então, para arrematar, no Antigo Testamento, havia o sangue passado nas portas, para que eles se lembrassem de que algo iria acontecer. Eles não sabiam o que era. Eles só sabiam, passa esse sangue e o anjo não vai matar os nossos primogênitos. No Novo Testamento, ao beber deste cálice, eles têm parte com ele, com Jesus, e a morte não pode mais conosco. Amém? Literalmente, terminando, o que tem a ver isso com a Páscoa do mundo? Nada. O que a Páscoa do mundo tem a ver com isso? Absolutamente nada. Porque a Páscoa me apresenta um coelho e um ovo. Eu não li em nenhum momento aqui nem coelho nem ovo, pode procurar em qualquer tradução. E onde é que aparece o coelho e o ovo? E você vai entender o que nós recriminamos. O que nós recriminamos é exatamente isso. O que representa o coelho? Você pode entrar na internet e perguntar quais são, o que simboliza o coelho e o ovo na Páscoa. E não precisa ser um site cristão, ele vai te informar. O coelho representa fertilidade. E foi inventado pelos povos pagãos. Ele disse o seguinte, o coelho é o símbolo da fertilidade. Ah, se eu soubesse disso antes, nós estamos com as mulheres aqui com dificuldade de engravidar, era só botar um monte de coelho na casa dela. O erro, irmãos, é nós passarmos para quem não é Deus aquilo que só Deus pode fazer. É dividirmos a glória dele com outro. E ele diz, a minha glória eu não divido com ninguém. Então a fertilidade não é dada por coelho. Ah, mas eu não posso ter coelho dentro de casa? Irmão, tenha. Você vai ter um trabalho danado que aquilo procria com a rapidez. Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que você não pode usar como símbolo um coelho, porque nós somos cristãos. E o cristão usa como símbolo de tudo o nosso Deus, de fertilidade e tal. Agora, o ovo é pior um pouco, porque, inclusive, coelho não põe ovo. Ele é um mamífero. E que tem o ovo nessa história? É para completar o coelho. Bom, então já começou a ficar ruim, porque ele precisa de um complemento. O ovo representa esperança, vida. Ah, irmãos, eu não preciso nem citar nenhum versículo que fala sobre Deus, sobre a nossa esperança, sobre a nossa vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, queridos, onde estão os erros? O primeiro erro é que nós cristãos não celebramos a Páscoa antiga. É pecado, pastor? Mas eu já vi o senhor pregando sobre Velho Testamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu celebrar a Páscoa dos judeus, qual é o erro que eu estou cometendo? É que eu estou anulando o sacrifício de Jesus. É isso. Eu estou dizendo assim, Jesus, ainda o Senhor não morreu para mim. Ainda o Senhor não fechou o que tinha que fechar. Ainda falta alguma coisa. Eu estou me baseando lá atrás. O que o Senhor fez, para mim não vale.
Primeira coisa que nós estamos dizendo, ao celebrar a Páscoa dos judeus. Mas ela é hiper importante, que ela começou lá. O que Jesus fez aqui começou lá, irmãos. Então, não é pecado a Páscoa. Então, quando você disser para mim assim, ô pastor, feliz Páscoa, eu estou entendendo você dizer assim, feliz ressurreição de Cristo. Eu estou entendendo isso. Feliz a ousadia de Jesus de morrer como cordeiro, no lugar daqueles cordeiros que foram lá. Para você não falar isso tudo, você resume. É igual a pessoas que não gostam de falar aleluia, que diz que aleluia é do pentecostal. Não, aleluia quer dizer Deus seja louvado. Na nossa nota, se você nunca percebeu, pega na nota de dinheiro aí, nas coisas está escrito, Deus seja louvado. Mas se você quer se simplificar, aleluia. Aliás, o Deus seja louvado muda de país para país, agora o aleluia não muda de lugar nenhum. Eu já tive a oportunidade de ver, estive no Japão e o japonês fala, aleluia! Estive num congresso em Frankfurt, lá na Alemanha, aleluia! Na França, qualquer lugar que você for, é aleluia, com um sotaque carregado mais para lá, para cá, tudo é aleluia. Então, até para universalizar, aleluia. Então, a nossa Páscoa é Jesus. E se você disser feliz Páscoa, eu estou entendendo o que você está dizendo. Você não está dizendo assim, feliz ovo, feliz coelho. Você está dizendo, feliz momento. Tenha felicidade, Isaías, na sua vida. Tenha fé, porque nesse dia, Jesus morreu para nos salvar da morte eterna. Então, lembre-se, Isaías, seja feliz. Daqui a pouco nós vamos celebrar a Santa Ceia, que é a nossa Páscoa. Os irmãos viram que há duas ceias. A primeira foi a Páscoa. Logo a seguir, ele ceou, instituindo a Santa Ceia. Nós celebramos a ceia do Senhor. A ressurreição de Cristo é a maior festa do cristão. A maior. Até maior que o Natal. Amém, irmãos? Graças a Deus. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, nós te adoramos pela mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Que nós possamos entender isso, Senhor, como uma verdadeira lição do Espírito Santo para o nosso coração, para nós não te desonrarmos em absolutamente nada. Recebe, Senhor, a nossa oração e coloque em nosso coração cada dia a vontade de te honrar, de te servir. Nós entendemos que o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, a nossa confirmação, a nossa redenção. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quantos agora entenderam? Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos, antes de passar aos outros,